Olá a todos. Meu nome é professor mestre, doutorando em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Sidney Pinheiro Duarte Santana. Eu vou apresentar um estudo sobre supercondutores, teoria BCS, pares de Cooper, aplicação de um campo magnético externo ajustável B ao supercondutor, efeito Meissner e o resultado da equação de London. Introdução. Supercondutores são materiais de estudos de físicos, engenheiros e áreas tecnológicas. São materiais que têm muito a contribuir para a tecnologia atual e futura. Nesse estudo nós vamos discutir assuntos como os conceitos iniciais importantes para a condução, para um material se tornar condutor, supercondutores, teoria BCS e par de Cooper. Vamos aplicar um campo magnético externo ajustável B ao supercondutor e ver as suas consequências. Vamos também discutir os conceitos iniciais do efeito Meissner e, por fim, o resultado final da equação de London para a penetrabilidade ou expulsão do campo elétrico magnético externo aplicado a um supercondutor. Conceitos iniciais para condutores. Inicialmente, como mostra essa figura aqui, na parte mais verde, nós temos os elétrons presos ao núcleo por forças elétricas, o núcleo positivo e o elétron negativo. Então, eles estão presos nessa região, possuem uma energia E. Se essa energia, eles conseguirem atingir uma energia maior do que E, eles vão para uma área mais externa, para uma região mais externa, que é a superfície de Fermi, essa região esférica que está aqui, que é a superfície de Fermi. Na superfície de Fermi, eles não estão mais tão condicionados ao núcleo, ou seja, a atração do próton não é mais tão poderosa, o elétron consegue se libertar do núcleo e consegue ser elétrons livres, ou seja, consegue formar corrente elétrica dentro do material. Essa energia de Fermi é dada por esta equação que está aqui, onde nós temos como constante H cortado, temos a massa de um elétron, π, e temos como as variáveis aqui que podem influenciar de material para material o número de elétrons envolvidos na região e o volume da região. Supercondutores, a descoberta dos supercondutores. Os supercondutores, eles conduzem a eletricidade sem perda. Quando o material condutor atinge um estado de supercondução, e a eletricidade que ele conduz é sem perda elétrica, ou praticamente zero a resistência que o material apresenta. Foi descoberto por Kämmerle em 1911, quando Kämmerle estava fazendo experimentos com resistência com mercúrio. Ele foi abaixando a temperatura, aqui nesse gráfico, ele estava fazendo experiência com mercúrio, aplicando corrente elétrica, e a temperatura, ele abaixou a temperatura, foi abaixando, ainda existia resistência quando a temperatura estava alta. Quando a temperatura chegou a 4,2 Kelvin, a resistência se transformou praticamente em zero, foi menor do que 10 a menos 5 ohms. E, a partir daí, se ele diminuísse, também iria diminuindo mais a resistência. Então, esse ponto aqui no qual ela chega a zero, praticamente zero, é chamado temperatura crítica, que para o mercúrio, a experiência do Kämmerle, é 4,2 Kelvin. Temperatura muito baixa na região do ponto líquido do hélio. Ao longo, nesse outro próximo gráfico aqui, nós podemos ver que ao longo do século XX e também aqui no século XXI, novos materiais foram sendo descobertos. Aqui, inicialmente, foi com Kämmerle, no mercúrio, com temperatura crítica de 4,2 Kelvin. Depois, outros materiais foram sendo descobertos com temperaturas maiores. E já no final do século XX, início do século XXI, já tinha passado da temperatura da liquefação do nitrogênio, ou seja, o ponto crítico dos materiais que estavam sendo descobertos já estavam acima do nitrogênio líquido, da temperatura do nitrogênio líquido.
E ao longo do século XXI tem esperança de se descobrir materiais aí que possa ter temperatura crítica na região da temperatura ambiente e com isso poder ser utilizado na tecnologia para a temperatura ambiente. Teoria BCS e pares de Cooper explica o fenômeno da supercondução. Foi criada em 1957 por BCS, que são os iniciais dos seus criadores, sendo C o Cooper, criador do par de Cooper. Eles ganharam o Nobel de Física em 1972. A figura 4 e a figura 5 representam e descrevem esse fenômeno. Inicialmente, um elétron que está livre, um elétron livre com energia além da energia de Fermi, ele começa a se movimentar através da rede cristalina do material. Deforma a rede cristalina do material, sua passagem atrai a rede cristalina que é positiva, formando uma alta densidade positiva, vibrando, que é chamada de fônon, ou seja, são as vibrações da rede cristalina que concentram a densidade, são chamadas de fônon. Essa concentração positiva atrai um segundo elétron, que vem atrás com spin contrário ao primeiro. O primeiro passa, deforma, e essa deformação positiva atrai um segundo que vem atrás com spin contrário, e o spin contrário passa também através dessa rede cristalina. Os dois começam a se movimentar juntos. Como um tem spin ao contrário do outro, então o spin dos dois elétrons do par de Cooper é zero. E o par de Cooper é formado pelo fônon, pela deformação e vibração da rede cristalina, e pelo par de elétron. É assim que é formado o par de Cooper. E também está representado aqui na figura número 5, pode-se ver aqui que o par de Cooper unido, se movimentando de forma unida, e a rede cristalina deformada, os fônons deformados, formando o par de Cooper, e o par de elétron passa através da rede cristalina sem sofrer resistência elétrica. Mas para isso, precisa-se ocorrer umas certas situações matemáticas, que nós vamos analisar aqui nesse quadro. Primeiramente, primeira observação é que o par de Cooper, que a energia é, que é dado por esta equação aqui, onde o primeiro termo é a energia cinética, e o segundo, a energia cinética do movimento do par de Cooper. O segundo é a energia de ligação que mantém unida os dois elétrons. Pode-se ver aqui que a primeira parte, que é a energia cinética, ela é o dobro da energia de Fermi. Por quê? Porque o elétron, para começar a passar pela rede cristalina e deformar ela, ele precisa ter uma energia muito alta. Precisa estar muito libertado da sua condição inicial de estar presa ao núcleo atômico. Então, ele tem que estar muito libertado mesmo, com uma energia muito maior do que a energia que prende ele ao núcleo atômico. 2 vezes, no caso aqui, a energia de Fermi. É a energia cinética que começa a formar o par de Cooper. Menos a energia de ligação. A energia de ligação é a segunda parte da equação, que é a energia que liga, que mantém unidos esses dois elétrons. Importante dizer que o par de Cooper tem essa energia E, ela deve ser maior do que a energia de vibração da rede cristalina. Porque se a rede cristalina tiver uma energia maior, o par de Cooper não vai conseguir passar sobre ele. Outra situação também é que a energia térmica do sistema tem que ser menor do que a energia de ligação. Porque se a energia térmica for maior, a ligação se rompe. Isso justifica a temperatura crítica. Se a temperatura crítica for pequena, a energia térmica pequena, a ligação se mantém estável. E se a energia térmica for grande, rompe a ligação. Outra análise que nós podemos fazer aqui é sobre esta fórmula que está aqui, que é a fórmula do Pipard. Ela nos dá que C é a distância média entre o par de Cooper, ou seja, a distância entre os elétrons do par de Cooper. Essa distância que C, da fórmula de Pipard, ela é diretamente proporcional à velocidade do par de Cooper. Ou seja, se a velocidade for grande, essa distância é preservada. Se a velocidade for pequena, essa distância se desfaz, o par se desfaz. E inversamente proporcional à temperatura crítica. Com a temperatura crítica pequena, essa distância é preservada e a estabilidade se faz. Com essa temperatura alta, se a temperatura aumentar, essa distância se desfaz e o par de Cooper
é desfeito. Aplicação de um campo magnético externo ajustável B, o supercondutor. Na figura 7, nós temos aqui um gráfico para o chumbo, no qual o eixo X é a temperatura e o eixo Y é o campo magnético externo aplicado ao material. Esse gráfico tem a seguinte característica. De 0 menor que T, menor que temperatura crítica, o material é supercondutor, está nesta região. Para temperaturas maiores que a temperatura crítica, o material não superconduz. Esta curva que está aqui é a curva no qual nós temos a temperatura crítica, onde a temperatura crítica bate na curva e se relaciona a um determinado campo magnético externo aplicado ao material. Se nós temos um material e não vamos aplicar a ele nenhum campo magnético externo, a temperatura crítica, ou seja, a partir da onde ele se torna supercondutor, o chumbo, está entre 6 e 8. Se nós agora começarmos a aplicar campo magnético a esse material, ao chumbo, vamos aumentando o campo magnético, nós vamos aplicar inicialmente um campo magnético, a temperatura crítica diminui, ou seja, para se relacionar com o campo magnético aplicado, para chegar até o gráfico, nós teremos que ter uma temperatura crítica menor do que a temperatura sem o campo magnético. E se nós formos aumentando esse campo magnético externo, menor vai ficando a temperatura, menor vai ficando a temperatura, até que nós vamos chegar a um campo magnético maior, o maior de todos, campo magnético crítico, aplicado externamente, no qual essa temperatura crítica vai tender a 0. E aí o material não mais se torna supercondutor. Temos agora aqui, na figura 8, o que foi descrito de forma mais simples. Ou seja, nós temos a aplicação no material supercondutor de um campo pequeno, nos dá uma temperatura crítica grande. E se nós aumentarmos, colocarmos um campo magnético externo maior, a temperatura crítica será menor. Na figura 8 também, podemos descrever aqui o efeito Meissner, que diz o seguinte, que foi elaborado em 1931. Diz o seguinte, que quando o material não superconduz, o campo magnético externo aplicado ao material penetra no material. E quando o material está superconduzindo, o campo magnético externo aplicado ao material não penetra no material. O material expulsa esse campo. Futuramente, vamos ver que a equação de London complementa muito essa ideia. O efeito Meissner e o resultado da equação de London. Primeiramente, uma correção. Foi dito anteriormente que a data do efeito Meissner foi 1931, corrigindo 1933. O efeito Meissner dizia que, se nós aplicarmos um campo magnético externo ao material em não estado de supercondução, o campo magnético penetra no material. E, se ele está no estado de supercondução, o campo magnético externo aplicado ao material não penetra no material. Bom, a equação de London, de 1935, 2 anos depois, veio para explicar melhor essa situação. Como resultado da equação de London, nós podemos obter esse lambda, que está aqui representado por essa raiz. E o que é esse lambda? Ele é o comprimento de penetração do campo magnético externo no material que está em supercondução, ou seja, de 0, menor que temperatura, menor que a temperatura crítica, ou seja, ele está no estado de supercondução. Aplicando um campo elétrico externo, dependendo da situação, esse supercondutor pode sim sofrer penetração do campo magnético externo. Mas como ele funciona? Como é isto? Como é a interpretação dessa solução da equação de London? É o seguinte: lambda, comprimento de penetração, é a raiz quadrada desta fração que está aqui dentro dela, cuja em cima nós temos a massa, que é uma constante, massa do elétron, que é uma constante, sobre
μ0, que é a permissibilidade magnética do vácuo, que também é uma constante. Aqui do outro lado nós temos a carga do elétron ao quadrado, que também é uma constante, mas aqui embaixo da fração nós temos esse π de S. E o que é o π de S? É a densidade de elétron no estado de supercondução, ou seja, é a quantidade de elétrons que está em supercondução por volume no material. E ela depende da temperatura. Como funciona esta variável que depende da temperatura? É a única variável que está nesta forma. E é inversamente proporcional dentro da raiz quadrada ao comprimento de penetração. Então, como funciona esta variável que depende da temperatura? Se a temperatura for baixa, a quantidade de elétron no estado fundamental por volume aumenta. Se ela aumenta, o comprimento de penetração diminui. E se a temperatura for alta, a densidade de elétron no estado fundamental de supercondução no material diminui. Ele diminuindo vai causar um aumento no comprimento de penetração. Tá, mas como é isso na prática? Então, está aqui. Uma temperatura alta, perto da temperatura crítica, faz com que o comprimento de penetração seja amplo. O material é todo penetrado pelo magnético externo. Se a temperatura diminui agora, se ela diminuir, vai aumentar o π. Vai aumentar o π, o que vai diminuir o comprimento de penetração. A penetração começa a diminuir, começa a não ter mais penetração nessa parte central que está aqui. Vamos diminuir mais a temperatura. Aumenta mais o π. Aumentando mais o π, diminui mais o comprimento de penetração. Vai diminuir aqui o comprimento de penetração. E assim vai, vamos diminuindo a temperatura, aumenta o π e o comprimento de penetração vai diminuindo, até que quando chegarmos a uma temperatura baixa, tendendo a zero, o π será grande demais e aí o material será todo livre do campo magnético externo. Expulsará o campo magnético externo, não terá mais um comprimento de penetração. Aqui nós temos, feito através de uma razão, ou seja, nós temos a razão da temperatura em que está pela temperatura crítica. Se for perto de 1, tem penetração total. Se à medida em que a temperatura vai chegando, vai diminuindo esta razão. Diminuindo esta razão, vai diminuindo o comprimento de penetração, diminuindo até que quando for zero a temperatura do material, essa razão vai dar zero e aí o comprimento de penetração será zero, não mais existirá. Nós temos aqui esse gráfico que representa esta razão, temperatura por temperatura crítica, que é justamente este abaixamento, que é essa questão que eu fui descrevendo como um abaixamento da temperatura, né? E começa em 1, à medida em que a temperatura abaixa, vai diminuindo o comprimento. Aqui nós temos eixo Y, o comprimento vai diminuindo, até que quando a temperatura, a razão for zero, temperatura zero, temperatura crítica, razão zero, nós temos aqui um comprimento de penetração mínimo no material. Conclusão. Com esse estudo foi possível explicar, teoricamente, o fenômeno da supercondução, suas teorias, suas equações, de forma não deduzida, e quero ressaltar aqui que esse fenômeno de supercondução, essa tecnologia, tem tudo para avançar enormemente o progresso da humanidade. Farei um próximo vídeo com as perguntas que estão sendo feitas para mim quando eu apresento esse tema em palestra. E eu vou colocar as respostas dessas perguntas no próximo vídeo.